Olá! Neste ano, a lei que regulamenta os planos de saúde completa 25 anos, mas ainda são comuns as práticas abusivas que cabem ao Ministério Público combater por meio do PROCON. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no Além das Montanhas. Participam conosco deste programa o advogado, assessor jurídico do PROCON de Minas Gerais, Ricardo Augusto Amorim César. Ao meu lado está o advogado e professor de Direito do Consumidor, mestre em Direito Empresarial, doutor em Direito Civil e especialista em Contratos e Consumo, Marlos Keller Riani. Ele que já atuou no PROCON de BH e também foi diretor adjunto do Departamento de Proteção ao Consumidor do Ministério da Justiça. Ainda aqui no estúdio conosco, a defensora pública do Estado de Minas Gerais, Ana Luísa Bracarense, que é coordenadora da Defensoria do Consumidor, na qual atua desde o ano de 2014. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje no estúdio da TVMP para essa conversa, sobre os planos de saúde, que é sempre tão atual. Eu vou começar, então, dando uma visão geral do atual mercado dos planos de saúde no Brasil, de acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Segundo a Agência Nacional de Saúde, 694 empresas operam no país, com mais de 80 milhões de brasileiros beneficiários de algum tipo de contrato de plano de saúde. 30 milhões são para assistência odontológica e 50 milhões para assistência médico-hospitalar, fatia dominada por 19 empresas que têm mais de 25 milhões de beneficiários, ou seja, aproximadamente 51% deste mercado. Bom, doutor Ricardo, conta pra gente, esse cenário favorece as práticas abusivas, esse controle por poucas operadoras de uma fatia grande do mercado? Como é que as operadoras de plano de saúde têm se comportado no Brasil? Nós estamos aí em frente de um cenário extremamente concentrado. E é um cenário concentrado que acaba propiciando às empresas práticas de algumas infrações contra consumidores e uma necessidade do Estado controlar. Por isso é um mercado regulamentado, por isso existe a agência, um órgão governamental, que regulamenta essas empresas. O favorecimento de práticas infrativas, a gente pode talvez analisar sobre um outro aspecto. Existe aquela concentração dessas empresas, um grupo ali concentrando um grande número de beneficiários, mas, ao mesmo tempo, nós temos no Brasil órgãos governamentais cuidando da regulamentação e fiscalização. Então, há uma fiscalização extrema por parte da Agência Nacional, a fiscalização de PROCONs, que, por vezes, até demandam administrativamente ou judicialmente contra essas empresas, mas, por mais que há controle, os problemas acontecerão. Então, essas práticas vão acontecer. Por vezes nós detectamos no mercado práticas como hoje que a gente poderia dizer que não deveria mais existir, que é a negativa de cobertura, que é a delimitação de prazo para o atendimento, descredenciamento de clínicas ou de hospitais. Então, esse setor ele precisa ser regulamentado constantemente e de uma forma efetiva, não só pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, também pelos outros órgãos de controle. Podemos dizer que é uma coisa de cultura, porque é voraz, a prática dos planos de saúde. Eles cobram um pagamento mensal, depois uma contribuição quando a pessoa usa, e ainda assim há práticas abusivas? É um mercado de bilhões, Nós falamos aí de 2022, salvo engano, de mais de 200 bilhões de arrecadação por parte dessas empresas. Então, é um mercado muito lucrativo. Mas a saúde é uma garantia constitucional e, nesse caso, ela é concedida à iniciativa privada, que o próprio nome da agência já fala. Ela age de forma suplementar, é um direito de todos. Nós não podemos colocar o parâmetro aí que seja o econômico puramente para a pessoa usufruir disso. Mas, por outro lado, eu vejo com bons olhos, porque plano de saúde não é o tema campeão de reclamação nos PROCONs. Não é o campeão de reclamação em sites como, por exemplo, Reclame Aqui, consumidor.gov.br.
E quando eu digo que não é campeão, ele está muito longe de figurar entre os 10 primeiros reclamados. E, de outro lado, o grande problema é, mesmo não sendo uma grande reclamação em números, é uma grandiosa reclamação para quem sofre. Então, quem sofre uma restrição de atendimento, uma restrição de uma prótese, uma discussão contratual, nós temos aí uma situação extrema, que a gente fala da saúde, da segurança da pessoa e a própria vida dela. Então, aquele temor e aquela, eu diria que aquele situação extrema de sofrimento que a pessoa passa, ela não deveria acontecer. Mesmo que sejam poucas reclamações, o plano, perto do razoável e do ideal, é que elas sejam mínimas, né? E os órgãos têm que fazer o controle sempre em relação a isso, de uma forma para resolver aquela situação e principalmente de uma forma preventiva. Vamos ver então os números de reclamações contra planos aqui em Minas. Em Minas, segundo o levantamento da Secretaria Nacional do Consumidor, os planos de saúde estão quase todo ano entre as principais reclamações. O levantamento do Reclame Aqui mostra números crescentes de queixas contra planos de saúde no estado. Depois de uma pequena queda de 2019 para 2020, quando houve 2.480 reclamações, 100 a menos que no ano anterior, os registros saltaram para 3.910 em 2021 e 5.891 em 2022. Neste ano, em apenas 2 meses, já foram 1.292 denúncias. Bom, são números expressivos, né, Marcos? Eu queria te perguntar, durante a sua prática, né, a sua atuação no PROCON da capital, quais são as cláusulas abusivas mais comuns assim, na prestação desse serviço? É importante a gente, como nós estamos falando dos 25 anos, é importante a gente também mensurar uma parte do tempo. Nós tivemos, com a regulamentação dos planos de saúde a partir de 1999, né, a lei de 98, a gente teve um período até 2008, 2009, que o mercado ainda era de planos que a gente chama antigos, planos anteriores à lei. E esses contratos, o que aconteciam? Era cláusulas totalmente abusivas. Não tinha essa regulamentação que o Dr. Ricardo falou. Ela era uma necessidade mesmo. Então, os planos de saúde eles começaram em 1960. E eles andaram ali por 30, 40 anos sem qualquer regulamentação. Então, assim, tempo de internação, a pessoa era internada. E 30 dias depois, chegava para ele lá, ou para ele, porque não tinha condições, muitas vezes para o familiar, falava assim, olha, a partir de agora do 31º dia, a conta agora é sua. Como se a doença soubesse disso, né? Então, como é que se faz isso na prática? Na prática, que ele agora teria que pagar aquela conta hospitalar. Ele não ia ser retirado da UTI, não é isso. Mas ele tinha aquele dissabor, aquela situação que ele já estava fragilizado com a doença. Ainda vem agora. Depois nós tivemos aí, então, um período dentro da jurisprudência brasileira calcada nessa questão envolvendo os planos antigos. Depois nós tivemos uma virada. Então hoje, para você ver, desses 50 milhões de beneficiários de planos de assistência à saúde, hoje nós só estamos 3 milhões ainda estão nos planos antigos. Então nós temos 3 milhões de brasileiros que ainda sofrem com essas práticas, com essas restrições desses contratos. Interessante um dado aqui, porque a gente está na casa do Ministério Público, a gente tem que falar do direito, o telespectador, é porque muito dessa jurisprudência, muito dessas decisões, eles aplicaram a lei nova aos planos antigos. E depois o STF, já em 2020, falou assim, olha, não se aplica. Então isso virou também uma jurisprudência que hoje ela está mais voltada no plano novo. O que é o plano novo? O plano novo, a grande discussão, e depois nós vamos entrar melhor nisso, é o rol. O rol é taxativo, o rol é exemplificativo, teve alteração da lei. Então as práticas, igual você me perguntou, o que era? A prótese.
ela está ligada ao ato cirúrgico, e veio a lei e regulamentou situações, Laura, que eram prementes, eram necessárias mesmo, porque as cláusulas anteriores, elas só davam direito a um exame, a esses tantos dias de internação, não liberavam próteses e órteses de qualquer natureza. A medicina foi evoluindo, a E tecnologia é usada na difícil. saúde, né? A informação no contrato de plano de saúde, para nós, é difícil, porque são termos técnicos, são termos complicados tem hora de falar, entendeu? Então, são situações que, ao longo do tempo, acho que a mídia, os programas começaram a melhorar, a fazer com que as pessoas começassem a entender melhor este mercado. Mas é um mercado complicado e muitas das vezes quando eu vejo que as reclamações elas estão altas e elas vão continuar a aumentar e a judicialização ela não para, é muito que isso que o doutor Ricardo falou. Está falando num direito à saúde. Então a pessoa está ali fragilizada e ela quer o quê? Ela quer seu restabelecimento, né? Doutora Ana Luísa, conta pra gente que tipos de casos chegam à Defensoria do Consumidor nessa questão dos planos de saúde, já que a gente está falando da judicialização, né? Os casos mais comuns que chegam diariamente na Defensoria Pública Especializada do Consumidor, envolvendo planos de saúde, são aqueles ligados a uma negativa da operadora em relação a algum procedimento ou em relação a alguma prótese, né, que está ligada ao ato cirúrgico. São casos também de tratamento domiciliar, o home care, em que eles entendem que não tem que prestar. Podemos citar também casos ligados à limitação de sessões. É muito comum em sessão de fisioterapia, fonoaudiologia. Outro caso que aparece bastante são casos em que o medicamento que é indicado pelo médico assistente do paciente para o tratamento, ele não tem na bula a indicação para aquele diagnóstico específico. É o que a gente fala, o off-label, né? E esses casos são, assim, os mais comuns mesmo, que a gente acaba tendo que judicializar. A gente tenta, primeiramente, a Defensoria tem um viés de tentar conciliar a mediação, a gente entra em contato com as operadoras, tenta que seja solucionado dessa forma, em virtude da urgência, às vezes, do caso. Agora, quando não há realmente uma solução pacífica do conflito, a gente acaba judicializando. Então, Ricardo, a gente tem um público, né, alguma parcela da população que é mais atingida por essa dificuldade na contratação ou nas condições de prestação de serviço dos planos de saúde? Eu acho, Laura, difícil a gente fazer um parâmetro disso, né, um entendimento desse mercado pelo público. Os estudos mostram que o público mais carente, aquele que detém menos conhecimento, e eu não diria conhecimento jurídico, é o conhecimento de mercado. Ele acaba se fragilizando em frente a engodos, né? Então, nós temos aí alguns planos de saúde que acabam por oferecer o que não tem, acabam, às vezes, por oferecer ou até se passar como plano de saúde, mas não é a questão, né? Não são plano de saúde, mas aquele que não busca o conhecimento nos órgãos de defesa do consumidor, em um especialista naquela matéria, ele está mais propício a cair numa demanda que não venha suprir a necessidade dele. E o interessante da gente pensar é que o plano de saúde ele fala de um bem essencial à nossa saúde. Por vezes, eu já indiquei consumidores, quando você se depara com um contrato mais complexo, pode ser uma autogestão, pode ser um contrato que seja de outro estado empresarial, da empresa do esposo, da esposa que vai incorporar. E a pessoa chegava no PROCON para fazer uma consulta. Olha, eu tenho esse aqui é melhor, eu posso passar sem dúvida nenhuma. Não há como o PROCON, um órgão de defesa do consumidor, dirimir todas as dúvidas, porque ali existem expedientes mais específicos. E o PROCON é um clínico geral. É óbvio que naquilo, que é mais patente, cláusulas abusivas, a gente consegue atuar de uma forma muito bem. Mas a gente chega a alguns pontos que a gente fala, não, a partir daqui a gente vai dar essa orientação, mas é bom que você consulte um especialista, para que ele disseque esse contrato e identifique todas as formas que você pode ser beneficiado ou prejudicado. E nós já tivemos consumidores perguntando, mas vou ter que pagar um advogado para verificar isso? E a resposta é sim.
Você está mexendo num bem essencial que é o seu. E Vai para pagar você pra prevenir, pra não ter para você gasto contratar, você maior. tem que fazer. Eu vou fazer um parênteses que não tem uma relação, mas tem. Quantas vezes você compra um imóvel na sua vida? 2, 3, Felizardo compra 4 vezes. Tem que contratar um especialista sim. Né? E a saúde é o bem maior que você tem. Se você está no mercado em meio de uma situação que é mais complexo, que o PROCON não bastou para te dar aquela informação, existem profissionais aptos para isso sim. A gente tem um aqui hoje, né? Um Temos especialista aqui. em contrato. É muito interessante o que o Ricardo fala, é por isso. Porque os contratos que a gente chama, eles são duradouros. Você não entra num plano de saúde para ficar só naquilo. Só que nós temos uma população que ela é realmente carente nessa peculiaridade aí, que é justamente aqueles contratos coletivos empresariais, ou que você acaba aderindo em virtude do seu contrato de trabalho. E você não tem as condições gerais, você recebe um prospecto, mas você não sabe realmente aquilo que é dado para que você possa usufruir. E quando você precisa, muitas das vezes é aí que vem a situação complicada, porque você não sabe e aí você quer atuar nisso, quer ter o benefício do plano e ele fala, não, eu tenho a negativa, como disse a doutora Ana. Então, essa situação desse pessoal, que é a maior parte desse sistema de saúde, está linkado aos contratos empresariais vinculados aí aos empregados, né? Então, essa pessoa não tem a informação adequada, sabe, Laura? E eu acho que nesse sentido é que ele é mais vulnerável ainda, esse consumidor. E os contratos são sempre milhões de páginas com letrinhas São pequenas. em virtude de uma regulação, o doutor Ricardo falou isso muito bem. Nós temos um manual que é até descrito pela própria Agência Nacional que determina que deve ter, mas como que a pessoa que é leiga numa situação dessa vai saber? Então, agora, os contratos individuais, igual o doutor Ricardo falou, eu acho que essa pessoa ou familiar, ele tem que olhar mesmo. Eu quero um seguro saúde? Eu quero um plano de saúde? Qual que é a minha cobertura? O que realmente para mim é necessário? Tem prestadores de serviço perto da minha casa, perto do meu local de trabalho que vai me atender? Que muitas das vezes a rede hospitalar dele, a rede credenciada dele, para ele não vai atender. Vale a pena eu ter um contrato estadual, mas eu só moro em Belo Horizonte, eu não viajo. Para que eu vou ter isso? Para que eu vou ter um gasto maior? Então, são situações que você tem que estar analisando, como disse o doutor Ricardo. Muitos pontos, né, para serem observados antes de assinar. E o importante, Laura, complementando o que o doutor Marlos falou, nós vemos consumidores com um contrato de 1 década mantendo um contrato, para quando precisar ele descobrir quais são as condições. Então, quando o doutor Marlos falou da territorialidade, onde que ele é abrangido, nós já recebemos casos lá de consumidor só descobriu que a região que ele não está, num contrato que ele mantinha mais de 10 anos, não tinha cobertura. Então, tem que conhecer. Um dia ele pode precisar, então ele tem que ir atrás dessas regras. Ok, nós vamos para um intervalo breve e voltamos já. Estamos de volta ao Além das Montanhas, que hoje fala sobre os direitos dos consumidores contratantes de planos de saúde. Eu volto ao doutor Ricardo para saber, o PROCON de Minas Gerais lançou em 2022 um roteiro, né, de análise de cláusulas ou práticas abusivas em contratos de prestação de serviço por operadores de planos de saúde. Ele é voltado para quem? E o que ele traz? Esse roteiro ele foi destinado aos PROCONs municipais e a Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor, para que eles possam fazer uma análise de contratos que eventualmente aportarem dentro das promotorias ou dos PROCONs, para identificar se ali há cláusulas abusivas ou cláusulas infrativas. O artigo 22 do Decreto Federal 2181, ele diz que a empresa que colocar
num contrato, qualquer empresa, em qualquer setor e segmento, colocar num contrato cláusula abusiva, ela poderá ser multada. Então, é um comportamento para que os PROCONs e as promotorias possam agir preventivamente. Imagine a situação, se o PROCON achar por bem, há um plano de saúde, ele está fazendo muita propaganda, ele está vendendo muito na região tal do estado. Se ele quiser pedir aquele contrato e, a partir do roteiro que nós publicamos, fazer um pente fino, identificar quais cláusulas que podem e não podem constar lá, ele já poderá fazer isso. Isso é um trabalho preventivo. Né? Isso evita que futuramente um plano que venha engrandecer no mercado possa oferecer risco aos consumidores. Então, trabalhar por meio desse roteiro, além de facilitar o trabalho dos PROCONs e dos promotores e promotores de justiça, é um trabalho preventivo. Doutora Ana Luísa, ainda há casos de operadoras que se recusam, né, a oferecer um contrato de plano de saúde para pessoas que tenham doenças pré-existentes, por exemplo, como câncer? Laura, infelizmente isso ainda acontece, né? Agora, é uma prática abusiva e discriminatória que ela é inclusive vedada pela própria lei dos planos de saúde, que no artigo 14 estabelece que ninguém pode ser impedido de adquirir um plano de saúde privada em razão da condição dele de saúde pré-existente ou mesmo da idade avançada ou de ser portador de alguma deficiência. Né? Existe também uma regulação da ANS, uma súmula normativa número 27, que dispõe sobre essa vedação. O que a operadora de plano de saúde pode fazer nesses casos é simplesmente estabelecer o prazo de carência e exigir o cumprimento. A exceção, claro, de se tratar de portabilidade ou migração, que, em geral, esses prazos são absorvidos pela operadora que o beneficiário está entrando. Lembrando também, é importante ressaltar, que se for tratar de uma urgência ou emergência, esse prazo de carência não pode ultrapassar as 24 horas. No caso de um paciente de câncer, por exemplo, que tenha que fazer um tratamento de químio, de rádio, né? Se for urgência, sim. Né? Se tiver já no tratamento... O que determina essa urgência? O que determina a urgência, em geral, é se a pessoa está sofrendo risco de morte, né? No caso de um câncer, né? Sim, ele vai evoluir. sim. Então, seria considerado uma urgência? Pode ser que sim. Se ele não tomar medicação, né? Você deixar de tomar medicação, o que acontece uma químio, que ele já está em continuidade do tratamento, né? O que a gente tem é um relatório do médico, Laura. Isso que é mais importante, né? A base que a Defensoria Pública, o Ministério Público, os PROCONs, o próprio Poder Judiciário, o que ele se apega é no relatório médico. E se o relatório médico, né, doutora Ana, chega lá e fala que aquele tratamento é necessário porque ele é urgente, então ali já caracteriza e a operadora não pode se valer da condição da auditoria dela para descaracterizar aquela urgência. Essa aí é um ponto... Pode como o doutor Marcos falou, só acrescentando, essa questão é muito técnica da saúde, então o relatório médico é que tira a dúvida do próprio magistrado. Ele vai ter que se nortear por aquilo, porque ele não tem conhecimento, assim como nós, né, do que seria efetivamente uma urgência que pode levar a pessoa a óbito. Doutor Marlos, e sobre os reajustes dos planos? Quais são os critérios e quais são os abusos recorrentes, né, nessas cláusulas de contrato? Nós temos os reajustes que são individuais. Hoje, pela Agência Nacional de Saúde, só os planos novos, né, ele tem um índice previsto pela agência. Então, a agência determina, com base, e aí é o que nós sempre discutimos com a agência, não órgãos de defesa do consumidor, mas operadoras, todo mundo no mercado quer saber assim, mas como é que você tira esse índice? É um índice que ela tira, mas ela não fala a fórmula, e está se evoluindo. Então, esses planos individuais, eles têm um reajuste que é determinado. Para você ver, nos planos antigos, ainda nesses 3 milhões de brasileiros aí, lá vai ser o índice que está previsto no contrato. Por exemplo, o IGPM, INPC, IPCA. E quando não tem? Aí tem uma súmula, também ali, até lembrando da súmula da ANS, que aí você aplica o reajuste da própria ANS para quando não tem o índice eleito. Então, há muitas das vezes uma diferença, e aí as reclamações em relação ao seguinte, no meu contrato prevê IGPM e está bem maior, né? Depende
do cenário econômico do Brasil aumenta ou diminui, já deu deflação. Então nós temos essa questão nos planos individuais. Nos planos coletivos com mais de 30 vidas, é o que está no contrato. Então, são os planos empresariais, coletivo por adesão, então é o que está previsto no contrato. E aí que é um grande problema, é que pode também ter o reequilíbrio econômico financeiro do contrato. Aí é que vem as brigas, aí é que vem a discordância, porque muitas das vezes há uma sinistralidade. O que é a sinistralidade? É o uso. É o uso daquela massa, daqueles beneficiários dentro daquele contrato, se utilizam muito, acaba elevando o custo daquele contrato. E a conta não fecha. Eu recebi tanto, mas eu gastei tanto. Né? A operadora chega e fala, mas não é o risco que você tem do seu negócio? Você não entrou neste mercado? Não, mas aí eu não consigo. E qual que é o argumento deles? Não, se vocês não quiserem fazer aumento, de acordo com o que está aqui no custo e benefício, eu vou rescindir o meu contrato. Então, aí a empresa, ela fica de mãos atadas, porque ela usa deste argumento. Então, aí, muitas das vezes, por desconhecimento, acaba se deixando a rescisão. Aí vai procurar uma outra operadora. Aqueles beneficiários que estavam em tratamento tem que continuar em tratamento, mas muitas vezes eles não sabem, são tirados de tratamento, mudam-se os médicos, viram uma confusão para todo mundo. Muitas vezes por falta de desconhecimento, que ela pode entrar na justiça, ela pode tentar restabelecer, porque essa condição é uma condição abusiva. Ela está impondo para aquela empresa. E os contratos menos de 30 vidas, aí há o que a gente chama de pool. A Agência Nacional, ela pega todos esses custos de sinistralidade e tem um parâmetro para dar um reajuste para todos esses. Então, de forma geral, é assim que funciona o mercado na questão de reajuste dos planos de saúde. Ele é cruel para, por exemplo, um trabalhador que contrata o seu plano individualmente e que não vai ter o salário aumentado como o plano. Muitas das vezes, vai ter, sim. Né? Porque esse cenário desse mercado, porque, querendo ou não, Laura, o custo da saúde é alto. Nós temos um custo alto no Brasil. Nós, queremos ter um plano de saúde, muitas vezes porque a gente não consegue pagar uma internação. Se a gente for pagar uma internação hoje hospitalar, a gente vai porque a gente chama da insolvência civil. É o que acontece nos Estados Unidos. Lá não tem. As pessoas que conseguem ter um plano de saúde, é ótimo, mas aquelas que não conseguem, fazem a hipoteca da casa para pagar o quê? Os tratamentos de saúde. E nós não queremos isso aqui no Brasil. Mas nós queremos também um respeito maior com o cidadão, porque nós estamos falando, e a gente brinca muitas vezes, eu com o Ricardo, a gente fala assim, que eles falam que é plano de saúde, mas para a gente é um plano de doença, porque só quando a gente está doente que a gente vai. Cadê a prevenção? Eu acho que as operadoras elas tinham que trabalhar mais na questão da prevenção, cada vez mais, para inibir os custos. Se você trabalha na prevenção, você inibe os custos de hospitalização. E prevenindo isso, você tem um mercado com mais tranquilidade, econômico mais tranquilo para você gerir esse custo. Mas nós temos os laboratórios, nós temos os fabricantes de próteses e ossos, nós temos vários interesses em jogo. Então é isso que a gente também tem que pautar sempre nessa grande, complexa, como diz o Dr. Fernando Martins, promotor de Uberlândia, no artigo que ele fala que a relação jurídica de consumo de plano de saúde é uma hipercomplexa relação de consumo. Ele escreve muito disso, porque são vários interesses. E a gente tem a felicidade de ter um SUS, no Brasil que vai atender essa população que não pode pagar para um plano de saúde, para um atendimento, digamos, mais privado, mas que não dá conta de tudo, doutor Ricardo? Não dá conta da demanda toda de saúde do país. A demanda toda, se ela for destinada ao sistema único, certamente ele pode entrar em colapso, como a gente viu agora, na pandemia, ele beirando a isso, mas resistiu de uma maneira muito boa. Mas o mercado de plano de saúde, o Dr. Marlos explicou muito bem, ele é complexo, tem vários interesses, tem a verticalização que ela está acontecendo, a gente começa a ver aí algumas operadoras já tendo hospitais, clínicas, então isso também pode representar um perigo, esse grande
fornecedor de plano de saúde derrubar outros partícipes do mercado. E é difícil, né? Para você, quem trabalha na área de defesa do consumidor, já teve alguns desafios, algumas matérias que são desafiadoras. Plano de saúde é uma delas. Eu vou citar alguns exemplos. Há complexidade que beira, às vezes, a questões de saneamento básico, sistema financeiro de habitação, e eu diria que é a mais complexa dentro das complexas. Então, precisa haver uma precaução ali, um conjunto de atores, de órgãos de defesa do consumidor atuando sobre isso, e vai ficar o papel do consumidor, sim. O consumidor ele tem que se defender, ele tem que conhecer, ele tem que procurar. É uma matéria difícil, e o consumidor não vai entender um contrato. A gente não pede dele isso, mas a gente pede dele a precaução de talvez consultar órgãos de defesa do consumidor, meios imediatos de dar informações sobre se a pessoa está ou não satisfeita com aquele serviço. A internet você encontra isso. Então, nós vemos que com a internet, um mau serviço, ele sobrevive, mas sem deixar de ser visto como um mau serviço. Nós temos isso hoje. Então, o consumidor ele tem que sempre ter esse papel de precaução, né, fazer. Dr. Marcos citou do plano coletivo ali, nesse caso ele não vai ter direito de escolha, o consumidor, então se ele vai entrar para uma empresa ou dependendo do plano que ele entrar, vai ser um plano empresarial ou coletivo, então ele vai entrar e não vai ter muita opção ali. Mas ele tem um direito e também o dever de procurar saber de que se trata aquele plano. Porque ele pode ser recusado, falar, não quero esse plano, eu prefiro contratar o meu separado. Poderia, o preço é um preço bem compatível, o plano individual, né? Hoje, quem tem plano individual, ele gasta muito mais que quem tem um plano coletivo. Mas, Laura, eu digo para conhecer, não seja surpreendido. Né? O consumidor sendo surpreendido assim, com o evento cirúrgico para acontecer, no outro dia ele vem saber que não existe uma prótese, que não vai ser coberto, algo nesse sentido, tendo que procurar a Defensoria Pública ou o meio judicial. Então, é se inteirar, é saber do seu contrato, quais são as limitações, quais são os seus direitos previstos ali. Muitos casos de consumidores de planos de saúde que chegam lá para se defender de cobranças abusivas ou do reajuste de preço muito elevado? Aparece, sim. Aparece vários casos, muitas vezes mais relativo à cobrança de coparticipação, dos planos coparticipativos, né? Esses são os mais comuns que a gente recebe. A pessoa paga um mensal e quando vai usar ainda paga mas ela fica sem saber, exatamente pela ausência de informação adequada e porque também a pessoa não procura saber o que está no contrato dela, o que abrange, o que cobre, o que não cobre, o que é excluído. E aí, quando ela é pega de surpresa, chega a conta. Aí ela vem para nós, mas estão me cobrando isso tanto. Aí a gente vai analisar e ver se a cobrança está correta ou não. Porque, às vezes, em relação ao contrato dela, está correta. Pode acontecer, né? Nós temos um ponto também, desculpa só entrando, a gente também nessa linha da coparticipação que é importante, porque chega um boleto para ela diferente, né? A coparticipação, ela é individualizada, ela não cai ali. Tudo explicado, né? E também, acho que a Ana deve poder explicar também, quando acontece o reajuste por faixa etária. Porque muitas das vezes acontece de acumular. Eu mudei a faixa etária. Porque hoje a faixa etária é de 5 anos. Mas aí também vem o reajuste anual. Então acumula naquele mesmo mês. Ela, nossa, aí o negócio vai mais de 100%. Ela fala, gente do céu, o que aconteceu? Mas muitas das vezes ela é surpreendida e não sabe da informação que aquilo ali. Pode, é legal? É legal acumular. Né? Não tem problema, mas tem que ver as regras estão sendo respeitadas. Tem várias regrinhas que o órgão regulador determina para esse reajuste por faixa etária. Então também é bom ele conhecer e saber se realmente ali estão sendo respeitados para que ele não esteja cobrando indevidamente. Né? Muitas vezes a surpresa é pela falta de informação, né? Sim, quando recebe o exemplo de falta de informação de alguns consumidores que os órgãos de defesa do consumidor têm que atuar contra, mas tem uma lei garantindo. Então, o consumidor em qualquer plano que ficar atrasado por 60 dias, num prazo de 1 ano, ele pode ter o plano cancelado. E é similar a pontos na carteira, ou seja, se no prazo de 60 dias eu tiver um mês de hoje a 1 ano, se eu tiver 60 dias de atraso,
eu posso ter meu plano cancelado. Então, se eu atraso todo mês 5 dias, 10 dias, 5 dias, 10 dias, o plano poderia cancelar. E tem consumidores que se surpreendem com isso. Então, não pode. O plano de saúde tem uma regra própria. Ah, meu plano vence dia 15, eu pago todo mês dia 20, com um atraso não sei o quê. Nós temos entendimentos judiciais retrocedendo esse cancelamento. Então, há decisões judiciais, mas ele vai ter que entrar na justiça. Então, não, é conhecer. Ele tem que conhecer melhor esse contrato de plano de saúde. É um contrato, né, com muitas páginas, como a gente estava falando, com muitas Específico, cláusulas, complexo, mas é preciso se precaver, né? Bom, a gente vai para mais um intervalo e já a gente vai voltar para falar dos canais de denúncia e defesa de consumidores de planos de saúde. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. O Além das Montanhas está de volta, agora para dar orientações a quem for vítima de abuso por parte de operadoras de planos de saúde. Doutor Ricardo, conta para a gente quais são os cuidados necessários antes da contratação desse plano. O consumidor... Você estava falando muito aqui, né? Tem que ler o contrato. O consumidor, é importante ele ter ciência do contrato, mas sobre a contratação, ele tem que saber que existe a ANS, que é o órgão regulador e fiscalizador. Então, ele só vai negociar, contratar com empresas que tenham o cadastro na ANS e cujo contrato esteja ali cadastrado também. Isso é primordial. E se na hipótese não tiver empresa ou contrato não cadastrado, é para nem negociar. Ele não deve nem cogitar fazer essa compra aí. Muito cuidado com o cartão de vantagens, cartões bom para todos, cartões isso e aquilo, que dá descontos em clínicas. Isso não é plano de saúde. Esse é um cartão de desconto que não tem uma regulamentação própria. Então, o primeiro ponto que ele deve fazer é saber se o plano está registrado, se o plano e o contrato estão registrados lá. Esse é o primeiro ponto. No próprio site da ANS não é tão fácil obter, mas ele, olhando lá, ele vai chegar nesse ponto. Índices de reclamações contra aquela empresa. Ele vai saber como é que funciona. E se o consumidor quiser, ele pode ir além, procurar PROCONs, órgãos de defesa do consumidor, o site consumidor.gov.br, que é um site implementado no ano de 2014 como uma plataforma para interação direta entre consumidor e fornecedor. Então, lá já tem muitas informações que ajudam o consumidor na decisão. Tem um Reclame Aqui, que é um site privado, mas é um site importante, tanto que nós temos no PROCON-MG um termo de cooperação com eles para extrair dados de lá. Então, são esses pontos que ele deve sempre ter o cuidado de fazer antes de contratar. A própria internet já oferece opiniões. Já oferece ali, é o que a gente fala, os likes, dislikes, que são indicativos para ele. Por vezes, órgãos de defesa do consumidor, Poder Judiciário, o processo demora. Até começar e ficar pronto, demora. Então, o consumidor pode estar vendo ali uma informação que era meses e meses e meses atrás. Já lá na internet, não, ele vai ter informações que são mais atuais. Esse conjunto de informações é que vai levar a ele a decisão de contratar ou não contratar. Se tudo isso não bastou, ele deve se dirigir pessoalmente ao PROCON do seu município, para conversar lá. Orienta também essa ajuda ele a fazer essa pesquisa. Como eu disse no bloco anterior, o PROCON não consegue dissecar o contrato juridicamente, ver ponto a ponto, não. Ele consegue dar umas orientações fundamentais, eu diria que até aprofundadas, mas ele não exclui ou esgota todas as possibilidades. É chato? É trabalhoso? Mas nós voltamos a dizer, não é um contrato simples. Você não está fazendo ali um contrato de acesso à internet, você não está fazendo um contrato ali de TV paga, de streaming, de música, nada disso, não. Você está fazendo um contrato para a sua saúde, vida e segurança. Então, dá trabalho sim, ele tem que percorrer esses caminhos, se ele não
tiver conhecimento, para chegar numa decisão. Laura, eu insisto que, em muitos casos, o consumidor não tem essa liberdade de escolha. Ele acabou de ser contratado por uma empresa, e a empresa, o contrato de plano de saúde que tem é esse, ou ele participa de alguma associação que tem um contrato. Então, o contrato individual dele ficaria 100 e esse coletivo ficaria 30. Ele, por uma... pelo aspecto financeiro. Se ele não pôde exercer o seu direito de escolha, né, entrar no mercado e perceber qual que seria melhor para ele, ele acabou sendo levado a contratar com um, ou passou a ser beneficiário de um determinado plano coletivo empresarial, que ele conheça essas informações, que ele entre no site, que ele converse no sindicato com a empresa, que seja, que ele busque essas informações. Não deixe para saber isso só na hora de precisar do plano. Eu acho muito importante, só complementando, Laura, muitas das vezes, e nós consumidores somos assim, né? Vai muito pelo preço. Acho que o preço aí induz. E muitas das vezes, R$ 39,90, R$ 49,90. Mas nós temos uma questão no plano de saúde que é a segmentação. O que é isso, Marcos? Segmentação? É porque você está contratando um plano que é ambulatorial, hospitalar, obstetrícia. Ou o conjunto disso, ou somente um desses. Então, muitas das vezes o plano está barato, mas ele tem pouca cobertura, que, por exemplo, é só cobertura ambulatorial. E quando ele não sabe disso, ou não foi dada a informação clara e precisa para ele, como diz o Dr. Ricardo, depois lá na frente, acontece alguma situação, ele precisa de uma internação hospitalar, ele não vai ter. Mas porque ele adquiriu pensando somente no preço. Eu volto a repetir, que eu acho que é importante. Muitas das vezes o que é melhor você verificar no seu plano é a rede credenciada. A rede credenciada é onde você vai ser atendido. É dali que vai ter a prestação de serviço. Eu acho que é um dos pontos que quase ninguém observa. Não sei, Ana, Ricardo, mas eu percebo isso com clareza. Ninguém verifica a rede credenciada. E para mim é o mais importante. É saber quem vai me atender, aonde que eu vou ser atendido. O senhor falou de uma diferença entre o seguro e o plano de saúde. Explica pra gente. O seguro é mais uma questão de reembolso. Aí você tem que você pode ir em qualquer prestador de serviço. Então ali você escolhe um prestador e a operadora, né, que vende, que é a seguradora, ela vai te dar um reembolso desse valor. Mas muitas das vezes não é de 100%. É outra situação que tem que ser verificada. Qual o percentual? Eu posso ir no médico, né? Referência? Pode, você pode, que a gente chama no contrato de livre escolha. Você tem a livre escolha de ir num prestador. Mas qual que vai ser meu reembolso disso? Às vezes a consulta de um médico é de R$100, do outro é de R$600, e aí o seguro não pode não cobrir tudo. Sim, entendeu? Então ele tem uns parâmetros. E muitas das vezes eu não tenho informação desses parâmetros que é do reembolso. Então o seguro ele tem essa peculiaridade de você ir numa livre escolha de prestador e ser reembolsado. Muitas das vezes não tem o pagamento da mensalidade, ou o pagamento é muito reduzido para você fazer só a utilização e ser reembolsado. Queria que você desse um alerta sobre as armadilhas nos contratos. Ainda tem muitas armadilhas? Você encontra hoje, contratos aí com armadilhas? Os contratos hoje de planos regulamentados, que a gente fala dos planos novos... Esse que o doutor Ricardo falou, que estão lá na ANS. Ele não tem as armadilhas em virtude de ter ali a questão regulamentada. O que nós temos é na publicidade. O que é induzido a ele a comprar, a adquirir. Muitas das vezes, a falta de informação clara e precisa do que realmente tem naqueles termos é que faz ele induzir ele em erro, adquirir certas situações que ele está achando que tem e não tem. Então, as práticas abusivas, elas estão mais linkadas à parte comercial, muitas das vezes da omissão da informação para esse consumidor, entendeu? Eu vejo nesse sentido. Doutora Ana Luísa, quem que pode procurar a defensoria, como proceder, né, em caso precise? Bom, a defensoria, ela vai atender aquelas pessoas que a gente chama de hipossuficientes, né? E nós temos uns critérios objetivos para aferir a hipossuficiência do cidadão, que seria, basicamente,
possuir uma renda mensal, individual, até 3 salários mínimos, familiar até 4, não pode ser proprietário ou possuidor de imóveis no total acima de 300 salários mínimos, não pode ter propriedade ou posse de bem imóvel até 40 salários mínimos e possuir aplicação financeira ou investimento também até 40 salários mínimos. Esse preenchimento tem que ser cumulativo, tá? Que acontece? A pessoa deve procurar primeiro o atendimento presencial da Defensoria, que fica na Rua Guajajaras, 1707, ali no Barro Preto. Chegando lá, ela vai ser direcionada para o acolhimento e ela vai relatar o que está acontecendo com ela, eles vão encaminhar imediatamente, por se tratar de plano de saúde, para a especializada do consumidor. Ou então, também, outra porta de entrada dela é encaminhar direto a demanda por um endereço eletrônico, que é o consumidor.bh@defensoria.mg.def.br, Não, peraí, me confundi. consumidor.bh@defensoria.mg.def.def. No site tem. No site tem. Agora eu me confundi com esse endereço. No site da Defensoria. Lá tem todas as orientações para poder exatamente escrever esse canal para escrever, porque às vezes a pessoa prefere já fazer virtualmente. E ela deve já, quando ela narra o que está acontecendo com ela, anexar ali os documentos básicos em relação a isso. Pelo site também. Pode ser, por esse e-mail ela vai anexar isso. São os documentos relativos, se ela teve alguma negativa, os laudos, os relatórios médicos, que são cruciais para a gente poder analisar qual que é o problema. Manda por e-mail, Manda e o por defensor e-mail, é que vai ele vai receber ser e direcionado para a gente, nós vamos partir para a avaliação do caso, né? E adotar as medidas necessárias para ajudá-la. Doutor Ricardo, isso pode ser também um encaminhamento feito pelo PROCON, né? A pessoa procura o PROCON e fala, você vai precisar de um advogado ou de um defensor. O interessante, Laura, da gente citar aqui que o PROCON Minas Gerais, que é o PROCON que está integrado ao Ministério Público, ele não resolve o problema individual. Então, quando a pessoa faz uma denúncia no PROCON, não é para resolver o problema dela. O PROCON vai pegar aquele caso, vai verificar se há o cometimento de alguma prática infrativa de interesse coletivo ou de interesse difuso. E, a partir dali, ele vai atuar para duas coisas: paralisar a prática infrativa e sancionar o infrator. Então, o nosso trabalho ele é basicamente contratual, analisar contrato, verificar se existem cláusulas abusivas ali e verificar a prática do fornecedor, se ele comete alguma prática infrativa. Voltando a dizer, as reclamações que chegam no PROCON estadual, nós encaminhamos ou para a Defensoria Pública ou para o PROCON municipal para a resolução no âmbito individual e, no caso coletivo, a gente toma essas providências. Paralisar a prática infrativa e sancionar o infrator se a conduta dele for realmente uma conduta ilícita. O que ainda precisa melhorar, digamos assim, nas negociações ou nas leis para proteger mais o consumidor e para regular melhor esse mercado? O consumidor no plano de saúde. O doutor Marlos ele falou uma questão que eu acho fundamental, que é a questão da publicidade. A questão da publicidade, nós percebemos que existe sim uma regulamentação, mas eu digo até de uma forma geral, saindo dos planos de saúde, essa métrica nunca foi feita, mas se ela for feita, 50% dos casos que chegam no PROCON ou mais são problemas que iniciaram na publicidade, são consumidores que foram ludibriados, enganados, informações omissas. Então, a informação pré-contratual ela tem que ser cuidadosamente verificada, investigada, fiscalizada e sancionada, porque, de fato, volto a dizer, o doutor Marcos colocou muito bem, esse contrato de plano de saúde ele é muito bem regulamentado. Existe uma agência que faz um trabalho de anos e um trabalho profundo nessa regulamentação, mas a publicidade não. E a publicidade hoje já não é mais a publicidade da TV, é aquilo que é lançado na rede social do consumidor, né? É aquele que revende um plano de saúde e faz um grupo no WhatsApp e começa a falar coisa que não existe. Então, essa regulamentação ela tem que focar muito na fase pré-contratual. Regulamentação e fiscalização dos órgãos de defesa do consumidor. Doutor
Mamos, e a questão da informação pós-contrato, que é o que a gente estava falando aqui. Você recebe o boleto e ele não vem lá especificadinho, né? Olha, essa consulta feita aqui foi de tal mês, ou, né, a porcentagem disso é tanto. E pode ter erros também, né? A empresa pode errar ali, porque ela mexe com o sistema. Fazer a cobrança também é para muitos consumidores. Então, assim, ele tem que ficar atento, ele tem que reclamar. Eu acho que isso é muito importante. É direito dele. Os canais de reclamação também não são muito bons normalmente, né? Nossa. Você falar com a empresa, digo. A questão toda que hoje os PROCONs, e a grande reclamação da Defensoria, dos PROCONs, é que eles são os canais de atendimento das próprias empresas, porque elas não atendem adequadamente a esse consumidor. É muito mais fácil hoje a gente conciliar, a gente fazer acordo, mas você não tem esses canais abertos. Eu falo muito com os departamentos jurídicos das operadoras. Para você falar com o departamento jurídico da operadora, é a coisa mais difícil que tem. Eles não abrem esses canais. Vai te atender uma gravação. Então, para que... olha, eu tenho que entrar com uma ação. Para que eu tenho que entrar com uma ação? Me ouve primeiro, vê se não teve algum equívoco de vocês. Olha a legislação, vamos tentar isso. Nós não temos essas portas abertas. Quando você faz uma reclamação na ouvidoria dessas operadoras, ela não tem a celeridade, porque a celeridade é importante nas questões de plano de saúde, né? Então, eu preciso dessa celeridade para tomadas de decisões, porque aquele consumidor, ele precisa daquele tratamento, ele precisa daquela medicação, ele precisa de uma fisioterapia. Então, todas essas questões, elas têm que ser muito bem observadas. Se elas não são observadas a tempo e a modo, ela prejudica o quê? A saúde. E isso impacta na própria operadora. Mas a operadoras, nós temos que pensar o seguinte, o dinheiro não é dela, Laura. O dinheiro é nosso. O dinheiro é do consumidor. Hoje eu brinco, Ricardo, que ela fala que ela é uma plataforma hoje. Ela liga o consumidor ao prestador, né? Então ela fica intermediando o quê? O dinheiro. Porque ela não tem outra fonte de renda a não ser que os boletos, o pagamento dos consumidores. E a lei mesmo fala que é a ordem do consumidor. Então o consumidor paga alguém para gerir aquele bolo, né? Aquela situação, para poder ter uma prestação de qualidade, eficiente. Mas quando ele quer fazer essa prestação, tem. A gente vai ver a sinistralidade é alta. Hoje, se você pegar na página da Agência Nacional, são mais de 80% de pessoas que estão sendo atendidas. Mas ainda temos uma gama com dificuldade. E o que a gente tem é que cada vez eliminar essas dificuldades, porque quem está pagando é o consumidor. Doutor Ricardo, então esses pontos que são os mais prementes, o Ministério Público pode atuar tanto na publicidade quanto nos canais de atendimento, uma maior abertura para se conversar com as empresas? O PROCON-MG é atribuição do PROCON-MG, e isso aí são casos de interesse coletivo, pode haver essa atuação. O que precisa é o consumidor reclamar. Então, nós temos nossos canais de atendimento ali, o consumidor fazendo essa reclamação, a abertura de um expediente que vai ser investigado. Aqui no PROCON? Aqui no PROCON Minas Gerais, ele vai ter o telefone 3768-1700, vai ter, se ele colocar PROCON MG atendimento, ele vai cair no primeiro link, vai ser o nosso canal de atendimento, mas a gente pede dados, né? Então tem PROCON que entra no link lá, fala, contratei com plano tal, fui muito mal atendido, peço providência. Vai ser arquivado. Nós precisamos de dados. O consumidor, até nisso, ele vai ter um trabalho sim. Ele tem que anotar nome, endereço, o que aconteceu. Vai ter que mandar documentos. Esses documentos a gente precisa. Então, não existe aquela mágica de você fazer uma reclamação e aquilo ser apurado de uma forma sem dados. O consumidor tem que reclamar e essa reclamação tem que ter um mínimo de embasamento para virar algum tipo de processo no âmbito do PROCON-MG. Eu falei do telefone 127, que pode dar, né, é um telefone que a gente tem que pode dar essas orientações todas, do que é preciso. Ou é melhor ligar para o número do PROCON? Não, é melhor ligar para o número do PROCON, que é o telefone 3768-1700. Ótimo. De meio-dia até às 18 horas, a gente vai ter lá aquelas informações a serem apresentadas. Sim.
Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Além das Montanhas, foi ótimo o nosso papo. Espero que tenha esclarecido para você dos seus direitos quanto aos planos de saúde. O Além das Montanhas volta em breve. Até!